Sejam bem-vindos a este webinar promovido pela FENPROF e que tem como lema por uma alternativa positiva ao processo de municipalização. Um tema de grande atualidade, já que se realiza não apenas em período de campanha eleitoral para as eleições autárquicas, mas também no início do ano letivo, em que está prevista a generalização do processo de municipalização. Com efeito, embora 2/3 dos municípios do continente não tenham optado pela entrada no processo de transferência de competências em educação, o Governo impôs que o mesmo será compulsivo a partir de 31 de março de 2022. Foi esse o motivo que levou a FENPROF a marcar o início deste ano escolar, com a entrega de uma carta aberta aos autarcas portugueses, em que reafirma as suas preocupações relativamente a este processo e apela a todos os candidatos, e em particular aos que, após as eleições, assumirão responsabilidades governativas, para que recusem este caminho e participem num amplo debate nacional sobre a melhor forma de levar por diante um processo de efetiva descentralização da educação, que, diz a FENPROF nessa carta, deverá levar a que saia reforçada a autonomia das escolas e agrupamentos, que sejam criados conselhos locais de educação competentes para a tomada de decisões e que seja retomada a gestão democrática das escolas. É neste contexto que a FENPROF decidiu realizar este webinar, para o qual convidou os grupos parlamentares, criando um espaço para que pudessem partilhar com os professores as suas posições sobre esta matéria. Lamentavelmente, os dois partidos responsáveis pela aprovação da lei, o PS e o PSD, manifestaram-se indisponíveis para estar aqui hoje connosco, alegando outros compromissos, quando, à partida, dispondo do maior número de deputados, teriam mais facilidade para se fazer representar do que os que estão aqui presentes e também estão envolvidos na campanha eleitoral. Uma razão acrescida para o nosso agradecimento ao Bloco de Esquerda, ao PCP e aos Verdes, reconhecendo o esforço que fizeram para estarem connosco. Muito obrigada pela vossa participação. Do CDS recebemos a indicação de que o convite tinha sido encaminhado para a direção do partido e depois disso mais nenhuma resposta. O PAN justificou a ausência com a agenda muito sobrecarregada da deputada Viviana Cunha, que já tinha outra iniciativa agendada para este dia. Antes de entrarmos propriamente no tema em debate, deixo-vos algumas informações práticas. Neste webinar estão ativas duas ferramentas, como habitualmente. O bate-papo, ou chat, que poderá ser usado para partilhas informais e para colocar questões relativas a problemas técnicos, por exemplo, eventuais problemas de som, etc. Já tivemos um pequeno problema técnico no início da sessão, que fez com que abríssemos só 5 minutos mais tarde do que estava previsto, pelo que pedimos também desculpa, às vezes acontece. A outra ferramenta, que é Perguntas e Respostas, QIA, que se encontra ao lado do bate-papo, aí poderão colocar questões referentes à temática em discussão, dirigidas principalmente às nossas convidadas, questões que procuremos integrar depois nas intervenções finais. Isto sem prejuízo de poderem colocar essas questões, poderem e deverem colocar essas questões oralmente durante o período de debate, que se iniciará imediatamente a seguir às 3 intervenções das senhoras deputadas. Para isso, deverão inscrever-se clicando na mão amarela, que se encontra também na parte inferior do ecrã. E depois terão a palavra pela ordem que se inscrever. Estando previsto que o webinar termine por volta das 19h30, dou-vos nota de como vamos fazer a gestão dos tempos. Depois de uma curta contextualização do tema em debate, que eu procurei fazer em pouco mais de 5 minutos, darei a palavra às nossas 3 convidadas para uma intervenção inicial de 15 a 20 minutos. Seguir-se-á o período de debate, que estimamos possa ter pelo menos 40 minutos. Por volta das 19h50 voltaremos a dar a palavra às nossas convidadas para a resposta às questões que vierem a ser colocadas. Cada uma terá no máximo 10 minutos, terminando com o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, que fará uma intervenção final. E depois destas questões práticas, deixo-vos então umas breves notas de introdução ao tema em debate, relembrando a traços largos a posição da FENPROF sobre esta matéria. E começo por referir que, entre muitas outras iniciativas neste âmbito, há cerca de 2 meses, mais precisamente a 14 de julho,
A FENPROF esteve presente numa audição na Assembleia da República, em representação de milhares de subscritores de uma petição contra a municipalização da educação, a defender e a fundamentar as principais preocupações subjacentes à referida petição. Sublinho o facto de se tratar de uma petição que tinha como primeiros subscritores, para além do secretário-geral da FENPROF, a organização promotora da iniciativa, os presidentes das associações de diretores dirigentes escolares, ANDAIEP e ANDE, os coordenadores de organizações sindicais representativas dos trabalhadores não docentes, do SETAL e da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública, e o presidente da CNIP, uma das organizações representativas das associações de pais e encarregados de educação. Este facto mostra que as preocupações relativamente a esta matéria não são apenas dos professores, são partilhadas por muitos elementos da comunidade escolar. Preocupações que se prendem com a desresponsabilização do Estado Central pela educação pública, a criação de maiores assimetrias entre escolas de diferentes municípios ou ainda a maior limitação da autonomia das escolas sujeitas a uma dupla tutela. Com efeito, este processo de transferência de competências para os municípios e comunidades intermunicipais, consagrado na Lei 50/2018 e no Decreto-Lei 21/2019, enferma de vários problemas e contradições. É problemático quando transfere para o poder local responsabilidades que devem continuar a pertencer ao poder central, por exemplo, um financiamento adequado do sistema público de educação. É problemático quando transfere para as autarquias e para as comunidades intermunicipais responsabilidades que deverão pertencer ou permanecer nos agrupamentos ou escolas não agrupadas, por exemplo, refeições e cantinas ou a gestão do pessoal não docente. Ou seja, nesta vertente, o governo, ao invés de descentralizar, recentraliza, uma vez que transfere para os municípios competências que hoje são exercidas pelos órgãos de gestão das escolas e agrupamentos. E é problemático quando, pretendendo, pelo menos alegadamente, descentralizar, o governo continua a guardar para si decisões que, num processo de descentralização, deveriam caber às escolas e agrupamentos, num quadro de reforço da sua autonomia e não a outras entidades. Alguns exemplos: constituição de turmas, organização de horários, apoio a crianças que dele necessitam ou a organização de estruturas intermédias de gestão. Por outras palavras, estamos perante um processo que fragiliza ainda mais a autonomia das escolas, retirando-lhes competências em alguns domínios e mantendo centralizadas decisões que deveriam ser suas. Ora, é neste quadro que a FENPROF considera que é preciso repensar todo este processo, começando com uma definição clara e fundamentada sobre que competências devem caber à administração central, à administração regional e local e às escolas agrupamentos. Essa seria a primeira coisa a fazer num processo de descentralização de competências em educação. O princípio da subsidiariedade, consagrado na Constituição da República, ao visar uma aproximação dos cidadãos ao poder político, estabelece que uma entidade superior só deve chamar para si aquelas funções que não possam ou não devam, de forma eficaz e adequada, ser prosseguidas por instâncias inferiores. Ora, em educação, há funções que, à luz deste princípio, não podem nem devem ser descentralizadas. Por exemplo, a estruturação do sistema público de educação e do seu financiamento. Por outro lado, o nível mais adequado e eficaz para o exercício de outras competências, já aqui referidas, é a escola-agrupamento, no âmbito da autonomia legítima que lhe cabe. A autonomia que esta lei no discurso reconhece, mas no articulado contraria. Uma última nota. A Covid-19 mudou a nossa vida e trouxe desafios acrescidos também à educação. Ao evidenciar o papel insubstituível da escola, como espaço de aprendizagens diversas, mas também de socialização e de acolhimento, a pandemia reforçou a exigência de escolas públicas mais fortes e de mais oportunidades para todos os alunos. Como afirmou recentemente o secretário-geral das Nações Unidas, num mundo onde existem níveis insustentáveis de desigualdade, precisamos da educação, o grande equalizador, mais do que nunca. Este contexto torna ainda mais premente o alerta da FENPROF para os riscos associados a processos de municipalização
que estão de resto subejamente estudados noutros países. Entre eles, o acentuar de assimetrias entre escolas de diferentes municípios e a desresponsabilização do Estado pelo financiamento da educação pública. Estes são riscos que não podem nem devem ser ignorados, sobretudo num país onde existem municípios e regiões com níveis muito diversos de desenvolvimento económico, social e cultural e onde a educação é objeto de prioridades diversas. Essas diferenças repercutir-se-ão necessariamente na qualidade das respectivas ofertas educativas e na disponibilidade de recursos, pondo em causa a igualdade de oportunidades e comprometendo o direito a uma educação de qualidade para todos, independentemente do concelho onde nasceram ou onde residem. E essa é uma responsabilidade que, por imperativo constitucional, tem de ser assumida pelo Estado. Explicitadas as razões pelas quais a FEDPROF considera um erro o processo em curso de transferência de competências para os municípios na área da educação e tem vindo a apelar a que a questão volte a ser debatida na Assembleia da República, passo agora a palavra às nossas convidadas, reiterando o agradecimento pela sua presença.